Boa noite mais uma vez para os irmãos. Desde quinta-feira nós estamos aqui vindo de Atibaia, São Paulo. Sou o pastor Davi, a minha esposa Carol, que está sentada aqui na frente. Para quem não esteve em nenhum dos trabalhos, nós começamos quinta-feira à noite com um jantar, junto com os cinco casais liderando a nossa conferência, que começou na sexta-feira à noite, sábado à tarde, noite, hoje de manhã nós encerramos, e tem sido um tempo muito bom. Começamos com janta, sexta-feira à noite foi banquete, e desde então nós não paramos de comer, e comemos, e comemos, e comemos. Os irmãos têm nos tratado muito, muito bem. Mas agora é hora de nós comermos um outro prato. É o prato da palavra de Deus. É a razão por que nós estamos aqui neste momento. Nós já falamos para Deus através da oração, através do cântico. Mas é hora de ouvirmos a voz de Deus, não de Davi, não de palavras de homens, mas aquilo que Deus já registrou pelo seu Santo Espírito na palavra dele. Nós precisamos abrir os ouvidos e ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem a falar. E a mensagem nesta noite, eu confesso, é bem diferente do que normalmente eu faço no final de uma conferência, de um ministério, junto com famílias, com casais. E um assunto um pouco difícil, que tem a ver com família, mas tem a ver com todos nós. Acho que gostaríamos de isto. O jogo de culpa, que muitas vezes nós experimentamos. Talvez você já passou por isso, você que tem trabalhado com casais, com famílias, aconselhamento. Certamente nós como pastores temos visto isso muitas vezes. O casal chega ou na sua casa, na sua sala de estar, talvez no gabinete pastoral. E é óbvio que estão passando por problemas, porque você tem um sofá, lugar para sentar, e um senta de um canto e o outro vai para o outro canto. E já começa. Pois não, qual o problema? E ela começa a falar. Meu marido faz isso, faz aquilo. E ele interrompe. Mas você não sabe o que ela é lá em casa, pastor. Na igreja ela. Mas ele faz isso, mas ela diz isso. E você vê na sua frente o jogo da culpa. Os dois apontando o dedo um para o outro, destruindo, detonando, acabando com o outro. E quando isso acontece, eu penso comigo mesmo, eu já vi essa história. Nesta área de crítica, de jogo de culpa, eu não sei se tem como apagar as luzes aqui. Se alguém pode fazer isso, acho que vai ajudar, aqui tem muitos slides. A crítica destrutiva, o jogo de culpa, já começou bem no início, no jardim do Éden, com Adão e Eva. E começou com o homem, quando ele apontou o dedo no nariz da sua esposa, Eva, e a acusou, fez aquele jogo de culpa para se isentar de uma morte fulminante. Eva, por sua vez, fazendo o jogo da culpa, apontando para a serpente. Mas muito engraçado e triste. Em Gênesis capítulo 3, a serpente, Satanás, havia oferecido para o casal ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Só que logo após a entrada do pecado nas veias da raça humana, os dois parecem o diabo. O pai da mentira e o acusador dos irmãos, que dia e noite os acusa diante do trono, como diz Apocalipse 12. Desde aquele momento, essa área de acusação e fazendo a transição crítica, tem sido um problema muito sério na família, entre amigos, entre inimigos. Agora, no mesmo texto, nós encontramos uma outra forma de crítica. Não destrutiva, não para detonar, não para matar,
mas para edificar, para construir, para abençoar. Também no relato de Gênesis, nós encontramos no jardim do Éden, quando Deus, em vez de matar o casal, como ele tinha dito, no dia em que comerdes, certamente morrereis, e morreram mesmo. Houve ruptura, houve separação da santidade, da presença, da comunhão com Deus. E Deus vai atrás, é sempre Deus que vai atrás. Religião humana não presta para nada. Religião vem do latim religare, que significa religar-se. É o homem tentando, através de folhas de figueira e outros métodos, aproximar-se de novo a Deus, mas sem derramamento de sangue, como nós celebramos aqui, isso não funciona. Então Deus vai atrás. Ele vai ao encontro do casal rebelde que acabou de, no modo de dizer, dar uma facada nas costas dele, traidores. E Deus indaga. Deus aponta o dedo na ferida do pecado para o homem reconhecer, como diz aquele texto tão legal de Provérbios 28, versículo 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E Deus vai atrás da homem e da mulher a oportunidade de confessar seus pecados. Isso vem através do que eu chamo da crítica. Uma abordagem que mostra uma área da nossa vida carente e que nós temos uma escolha: confessar e deixar, agarrando-nos na pessoa de Jesus, nossa única esperança, ou fugindo, disfarçando, racionalizando, apontando, fazendo piadas, minimizando. Deixa eu contar algo que aconteceu 23 anos atrás no nosso casamento. Já com 10 anos de casados, num belo dia, a minha esposa, que é muito meiga, dificilmente ela chega junto para apontar alguma coisa. Não porque eu sou perfeito, muito pelo contrário, mas ela espera a hora certa, o momento certo e sempre do jeito certo. Ela é uma santa. E esse dia ela chegou e disse para mim: Davi, eu tenho observado alguma coisa na sua vida que está me incomodando. E como sua melhor amiga, eu preciso te contar, para você ser mais parecido com Jesus. Agora eu, cabeça dura, usando a máscara da performance, do desempenho, querendo projetar uma imagem de plataforma, até mesmo dentro de casa, eu fiz como de costume, nessas horas. Você está enganada, você não me entendeu bem. Isso acontece porque meu pai não me deu pirulito quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não me lembro exatamente o que eu fiz, porque eu tenho um monte, um arsenal de técnicas de defesa. Quando o meu coração fica exposto, o fato é que de todo o meu coração eu quero e queria ser um homem de Deus, e eu fingia ou me enganava pensando que eu era, e aquelas áreas que eu também havia percebido na minha vida, outras pessoas não viam, mas aquele momento ele me desmascarou. Só que essa vez chegou. Ela falou para mim: Davi, fique na paz, esqueça. Mas entenda que, embora eu sempre quero ser sua melhor amiga, sempre vou ficar ao seu lado, nunca mais vou te criticar. Será que foi essa a minha reação?
Não. Porque eu sabia o suficiente da palavra de Deus para entender que essa área de como nós ouvimos e damos, o que eu vou chamar de crítica, eu sei que uma palavra talvez um pouco forte, mas que a palavra de Deus, quando nos deixa muito clara a ideia de que eu sou sim guardião do meu irmão, que eu tenho responsabilidade, como diz Mateus 18, quando eu estou em relacionamento, eu não sou policial do mundo, mas o meu irmão, alguém com quem eu tenho relacionamento, respondendo à pergunta de Caim, em Gênesis 4, eu sou sim guardião do meu irmão. Eu tenho uma responsabilidade diante dele, mas a pergunta que eu quero levantar nesta noite, como é que você e eu recebemos, e como é que eu e você ministramos crítica, ensino, repreensão, confrontação, abordagem, use a palavra que você quiser, mas eu vou usar essa palavra, crítica. Naquele momento, diante da minha esposa, eu sabia o suficiente da palavra de Deus, especialmente o livro de Provérbios, para entender que a exposição do meu coração era o maior instrumento da parte de Deus para me esculpir a imagem de Cristo. Eu estava efetivamente espantando, eu não falei, mas pode ter sido, em nome de Jesus, o que seria maior instrumento de Jesus, a minha melhor amiga, para me esculpir a imagem de Cristo Jesus. Eu não sei se você já ouviu uma mensagem sobre como ouvir e dar crítica na igreja, na família, entre amigos, seja onde que for. Eu vou trabalhar pouco a ideia de dar e muito a ideia de receber, porque para mim foi divisor de águas. A maneira pela qual nós recebemos e damos crítica revela tudo se você é uma pessoa que vai crescer ou estagnar. A crítica, repreensão, ensino, pode ser a melhor ferramenta para produzir a imagem de Cristo em nós. Então, como é que você reage? Quando sua esposa faz aquela pergunta, você ainda não consertou a pia? Quando seu filho fala, por que você não brinca conosco como o papai de João? Quando alguém chega ou liga e diz, seu filho hoje foi um terror na escola bíblica. Eu sei que essa igreja, os filhos são perfeitos, né, pastor? Não tem esse problema. Mas impressionante, na nossa igreja em Atibaia, você tenta abordar os pais sobre o comportamento dos filhos. Cai fora. Pode fazer com toda humildade, mas você tocou no menino dos olhos dos pais. Mas que é isso? Nós estamos nos condenando. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar essa ideia. Olha na sua Bíblia, em Provérbios 27 e 17. Nós vamos percorrer alguns textos na palavra de Deus sobre esta área que pode mudar a sua vida. Vou projetar, mas também quero que você veja na sua Bíblia, talvez sublinhe textos. A minha Bíblia está totalmente sublinhada. Eu acho uma coisa boa a se fazer. Diz o texto de Provérbios 27 e 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A ideia é que nós, através de um certo atrito que pode causar faíscas, calor, não é fácil. O efeito abrasivo, de polimento, machuca, mas é para o nosso bem. Agora nós temos que entender que como irmãos em Cristo, nós somos chamados justamente para fazer esse ministério duro, difícil na vida do nosso irmão. Nós somos as talhadeiras,
na construção de um caráter que Deus chamou para fazer isso. Fugimos disso, não gostamos disso. Olha, Gálatas capítulo 6, talvez o texto-chave em termos de dar, que nós vamos só trabalhar pouco. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vocês conhecem o texto. Olha o que diz, Gálatas 6, 1. Gálatas 6, 1, diz assim: irmãos, a primeira palavra já pressupõe relacionamento, não é você fuçar, farejar pecado na vida dos outros, não é isso. Nós somos irmãos, nós temos relacionamento, nós temos responsabilidade. Se alguém, um homem, for surpreendido, a ideia da palavra aqui é pego por surpresa mesmo. Alguma área, um ponto cego, como a gente dirigindo o carro, quase todo carro tem aqueles pontos cegos, você tem os espelhos, retrovisor e tudo para ver, mas você tem que olhar, porque tem aquele lugar que você não vê, todos nós temos. Jovens precisam disso no namoro, porque tem pontos cegos e as emoções ficam florindo, e você não vê que a sua vida espiritual vai para baixo, e você precisa de uma amiga que chega: minha amiga, você tem mudado, cuidado, abra os olhos. Tem relacionamento, tem uma surpresa, um ponto cego, alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, quem são essas pessoas? Aquelas que têm bibliona debaixo do braço, não, são as pessoas do capítulo 5 de Gálatas, cheios do fruto do Espírito. Os espirituais, infelizmente nós temos uma divisão de capítulos nas nossas Bíblias, é uma continuação de 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Essas pessoas dominadas pelo Espírito e com toda humildade, olha o que diz: vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. É a mesma palavra traduzida mansidão no versículo 23. Corrigi-o significa conserta o que está quebrado. Você chega junto, não agora como ferro com ferro que se afia, mas como médico. Você vai colocar, essa palavra foi usada, de um osso quebrado. Quando eu tinha 12 anos de idade, jogando beisebol nos Estados Unidos, depois de muitas semanas de dor, num campeonato, eu peguei uma bola e fui jogar, e quebrei o meu braço. Infelizmente, o médico não consertou essa palavra aqui do jeito certo. Quando eu faço isso é bom as crianças não olharem, porque podem passar mal, tá bom? Em vez de consertar, olha, esse braço vai até aqui. Essa aqui vai bem para trás. Bem diferente que essa aqui. Porque o médico não colocou direito, e agora eu tinha que aprender a jogar beisebol tudo de novo. Porque para jogar a bola eu fazia pum, pum, pum. Não é desse jeito não, a ideia é colocar o osso no lugar certo. O seu irmão não está vendo uma área da sua vida que vai prejudicá-lo, não parece mais Jesus. Você que está controlado pelo Espírito, chegue junto, mas olha como chega, com o espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. A esposa que aborda o marido faz isso na hora certa, com as palavras certas, do jeito certo. O homem que precisa falar algo para a sua esposa, o pai para o filho, o jovem para um senhor de idade. 1 Timóteo 5 diz: tratai-o como papai ou como mãe. Irmãos, o fato é que nós somos sim guardiões do nosso irmão. Desculpa, acho que eu passei já.
O texto de 2 Coríntios 3:18, eu gosto muito, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, como nós já vimos hoje de manhã, falando do papel dos pais, a crítica, ensino, repreensão, palavras que Provérbios usa, que para descrever a pessoa que cresce em sabedoria, o instrumento que Deus usa pela palavra dele, nas mãos do Espírito dele, circunstâncias, pessoas, e a crítica, transforma nossa vida à imagem de Jesus. A maneira como nós damos essa crítica diz tudo, se seremos instrumentos, talhadeiras nas mãos de Deus na vida do outro. Algumas sugestões práticas de dar. Quando você está vendo uma área na vida do seu amigo, alguém chegado, escolher bem a hora de criticar. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Segundo lugar, escolher bem o assunto a criticar. Provérbios também diz: o gotejar contínuo da mulher rixosa só irrita. Provérbios 27:15. Se a cada coisa, mas você não fez isso, não faz aquilo, não vai ouvir mais nada. Terceiro lugar, escolher bem o que não falar. Interessante, na palavra para esposas crentes que têm marido descrente, o apóstolo Pedro diz: sem palavra alguma, o seu comportamento já servirá como pano de fundo, contraste para que seu marido perceba a diferença na sua vida. Você não precisa nem criticar com palavras, porque Deus vai mudar o coração. Humildade, mansidão, reconhecendo, não fosse a graça de Deus, eu nunca estaria onde eu estou aqui, eu faria a mesma coisa que você faz, eu sou propenso, disposto a fazer a mesma coisa, mas irmão, eu te imploro pela graça de Deus, que você perceba essa área da sua vida. Agora, o que me preocupa mais, e a segunda coisa que eu quero deixar com os irmãos, é como nós não somente damos, mas como nós recebemos a crítica, repreensão, ensino e correção. Vocês lembram aquele momento quando a minha esposa falou comigo: Davi, tem uma área da sua vida que não parece Jesus. Naquela época eu estava começando a estudar mesmo o livro de Provérbios para lecionar no seminário bíblico Palavra da Vida. Eu já tinha detectado algo muito, mas muito importante. Eu quero que vocês não esqueçam disso. Eu contei no meu estudo de Provérbios não menos de 78 versículos que dizem a maneira como você responde diante de alguma crítica, seja de uma fonte construtiva ou destrutiva. Determina, dita, se você será uma pessoa sábia ou tola, se você crescerá na conformidade com Jesus, ou se você estagnará no mesmo para sempre. A marca de grife, a maior marca de grife, eu diria, em Provérbios, da pessoa sábia, que adquire a perspectiva do alto sobre tudo que acontece, que percebe os pontos cegos em sua vida, e cresce no jeitão de viver para agradar a Deus. É como você ouve, quando abordado com alguma falha.
Uma das razões que eu não prego essa mensagem há muito tempo é porque, inevitavelmente, na semana que eu prego essa mensagem, Deus me testa e manda uma carta, um e-mail. Eu sei que pastor aqui nunca recebe esse tipo de e-mail, mas é horrível como pastor. Uma carta no anonimato, passado debaixo da porta, toda a igreja contra o Senhor. Quem? Você não tem nome, isso é do diabo. Aquele e-mail que detona, acaba com você. Pior coisa é saber, como pastor, pregador, que o prato predileto do povo da igreja no almoço de domingo é pastor assado. Isso acontece, nós sabemos, mas quando eu prego essa mensagem, inevitavelmente eu tenho que praticá-la, porque naquela semana, eu espero não de vocês, mas quem sabe, mas não pode ser minha reação. A mesma humildade de entregar, recebe. Eu vou explicar por quê. Nós vamos olhar rapidamente, talvez você queira anotar isso, mas talvez de tudo que eu vou falar hoje, nesta noite, a coisa mais importante, somente uma pessoa, segura em sua identidade, em Cristo Jesus, será capaz tanto de dar, mas principalmente de receber crítica com humildade. Pense nisso um instante. Se você usar de máscara na sua vida cristã, se a verdade ainda não te libertou de si próprio, se você vive na roda viva da performance, do desempenho, tu corre para mostrar para as pessoas que você é uma coisa. Se o seu astral, me desculpa a palavra, mas seus altos e baixos é tudo conforme o aplauso ou não das pessoas. Se você vive pelo temor aos homens e não de Deus, você nunca será capaz. Esse foi meu problema. Eu não tinha descoberto, me entendam bem, a graça de Deus na vida do cristão. Eu já era salvo, era missionário, era professor, era pastor. Mas eu não sabia ouvir a crítica, porque eu vivia com uma máscara dourada que era pesada demais. E quando alguém achou um ponto de entrada para expor o meu coração, doía muito. Agora Jesus diz que a verdade nos libertará de nós mesmos. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele usa uma palavra que foi usado dos fariseus, que sobrecarregavam as pessoas com leis e desempenho e performance. Tomai sobre vós, não o seu jugo, o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que é? Porque Jesus carrega, não é sobre nós. A vida cristã é impossível para nós vivermos, é a vida de Cristo. Ele quer viver essa vida. E quando você encontra sua segurança, sua identidade, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, você não tem mais o que esconder. Você sabe que seu coração é miserável, é podre, mas que a graça de Jesus te lavou, que não há mais condenação, não é julgamento, não existe julgamento dos seus pecados, porque Jesus falou, está pago. De repente você está liberto de si mesmo. A máscara cai, você pode ser uma pessoa autêntica, genuína, você pode confessar e deixar o seu pecado, correr para a cruz. Essa é a vida cristã. A segurança na nossa identidade em Jesus vem pela obra completa de Cristo na cruz, que faz com que nós enxerguemos o nosso coração com humildade e honestidade, que façamos o que Hebreus 4 diz, quando a palavra de Deus, uma espada cortante de 2 gumes,
penetra, corta. Esse versículo não é para nos animar, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Não, o texto logo em seguida diz que é um raio-x, expõe toda a miséria do seu coração. Deus veio. Ninguém é digno de tomar essa ceia, não fosse o sangue de Jesus. Todos nós somos indignos. Quem toma indignamente é a pessoa que vai com arrogância. Que é isso? Eu sou o cara. Não, nós nos curvamos e nós celebramos. Porque nós estamos em Cristo Jesus. O texto de Hebreus mostra que a palavra nos corta, mas depois diz, então vamos nos aproximar ao trono da graça. O trono caracterizado por graça, para encontrarmos socorro em tempo oportuno, quando a palavra mostrou o meu coração. Meu querido amigo, essa vida cristã, esse assunto da crítica simplesmente é mais uma maneira de encarar que a vida cristã é a vida de Cristo, é uma vida que eu vejo constantemente a pobreza e necessidade do meu coração, e eu corro até a cruz. Lembre disso. A vida cristã é uma santa tensão entre coração, cruz. Coração, cruz. Se você ficar com coração, crítica, repreensão, ensino, pontos cegos expostos, você vai entrar em parafuso, depressão. Eu sou miserável, eu não presto. Você vai se cobrir na lama. Mas não é isso, não. A vida cristã significa ver e correr. Eu vejo, eu abraço Jesus. Minha única esperança. Nós fizemos isso hoje. Rapidamente. Eu quero concluir essa parte com 3 passos bem práticos, à luz da obra final de Jesus na cruz. 3 passos para recebermos com humildade a crítica. E nós vamos terminar. Em primeiro lugar, temos que ouvir. Esse foi meu problema. Eu não quero ouvir. Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Você vai crescer e ter uma mansão na avenida da sabedoria. Provérbios 18:13 diz, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Abre os ouvidos, fecha a boca, ouça o que seu filho, seu pai, seu amigo, seu cônjuge quer dizer. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. O primeiro passo, então, é justamente ouvir. Eu não fiz isso como jovem de 17 anos. Eu estava para levar 4 jovens para a praia, perto da minha casa, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para a formatura da mocidade do nosso grupo. Eu tinha o velho carro da nossa família, mais de 300 mil quilômetros, e durante uma semana, com minha primeira carteira de motorista nos Estados Unidos, com todo orgulho, terno, gravata, as pessoas junto comigo, vamos para a praia. Quando o dia o carro para, fundiu o motor, estamos no meio da estrada, do nada. O que aconteceu? Bem, como cabeça dura, que não entende nada de mecânica, nada mesmo, que só queria jogar bola e estudar e fazer outras coisas. Quando meu pai quis me ensinar sobre como cuidar do carro, aquela aula sobre a luz vermelha no painel que representa o óleo, eu estava nem aí. Uma semana aquela luz brilhante, vermelha, estava piscando para mim, óleo, eu achei o desenho muito interessante, nem perguntei, fundi o motor. Se você não prestar atenção, desconsidera, coloca de volta a máscara, você nunca vai crescer.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que acontece na exposição da palavra santa de Deus. O pastor não quer jogar indiretas, ele não quer expor sua vida, ele prega a palavra de Deus e o Espírito Santo vai aplicando. Não come pastor assado, mas sim a palavra de Deus, que quando expõe uma área da sua vida, responda: sim, Senhor. Eu não sei onde Deus está trabalhando na sua vida. Eu posso até dizer, se você não está ciente, se na ceia, nesta noite, alguma área da sua vida que não parece com Jesus, não ficou ecoando em seu coração, eu duvido que você esteja mudando. Duvido. Se você não tem algum projeto, não abrace o mundo, mas alguma área que não parece Jesus, e seja outras pessoas, seja o Espírito, seja a pregação da palavra, seja ira, impaciência, pensamentos maus, a indisciplina, vícios, fofoca, vaidade, mágoas, falta de perdão ou ansiedade. Essa aqui é só a primeira lista. A vida cristã é uma vida de ver essas áreas, nos arrepender e correr até Jesus. Mas tem que ouvir. Segundo lugar, temos que valorizar. Se descartar na hora, se desculpar, não apreciar, você vai afastar as pessoas de ti, e você se condena, como eu quase fiz com a minha esposa. Depois eu me arrependi, e desde então, aquele momento, 10 anos de casados, ela não para de me criticar. Não, isso. Eu continuo cabeça dura, mas a graça de Deus que me banhou, permite que ocasionalmente eu tire a máscara, e eu permito que aqueles momentos tocam no meu coração. Provérbios 27 diz isso: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O texto faz comparação: melhor repreensão do que bajulação. Ou seja, aqueles momentos em que papai disciplina você, filho, através de uma liberdade cortada, através de um castigo, seja que for, é por amor, para que você cresça na sabedoria. Essa crítica certamente dói, mas como nós vimos hoje de manhã, quando trabalhamos a ideia da lepra espiritual, a dor é dom de Deus. A pessoa leprosa com hanseníase que encosta num fogão quente, mas não tem sensibilidade para a dor, acaba destruindo a sua mão, em vez de retirá-la pela dor. A dor faz com que nós corramos do pecado e cresçamos na graça. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Então a pergunta para nós é: como é que nós ouvimos quando alguém quer falar do nosso filho, da nossa atitude, da nossa murmuração? O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, porque essa pessoa visa o nosso bem. Agora uma pergunta rápida: e a crítica destrutiva? Aquela pessoa que quer ter o mal, tem que ouvir, tem que valorizar. Eu tenho uma certa perspectiva sobre a crítica destrutiva. Em primeiro lugar, eu conheço o meu coração. Eu recebo muito menos crítica do que eu mereço.
Até mesmo quando eu sou multado, ocasionalmente, uma vez de 5 ou 7 anos, gostaria que fosse assim. E eu percebo, não, essa multa é injusta, mas eu me calo. Por quê? Porque eu sei de tantas outras vezes que eu merecia uma multa que eu não levei. Não estou dizendo que nunca deve contestar uma multa, mas eu digo que até mesmo a pessoa que quer ter o mal, se Deus permitiu que aquela crítica chegou até você, é oportunidade de se humilhar e lembrar, eu não sou nada, eu preciso de Jesus, até nisso. Vocês lembram a história de Davi e Simei? Davi foi expulso da cidade santa de Jerusalém, ele era o grande rei, o seu próprio filho deu uma facada nas costas dele, ele está levando todos os seus, enquanto seu próprio filho dorme com as concubinas dele no palácio, à luz do dia, envergonhando o próprio pai. Enquanto Davi passa pelo vale, um cão de homem, parente do antigo rei Saul, começa a pegar pedra e jogar na cabeça do rei ungido, e xingá-lo, e amaldiçoá-lo, e criticá-lo. O que Davi faz nesse momento é muito importante, muito instrutivo para nós. O general de Davi quer espetar esse sujeito malvado. Davi vai, não faça isso. Se Deus mandou xingar, quem sou eu para impedir? Meu próprio filho me deu facada nas costas, o que eu tenho a ver com esse? Davi foi tão humilde naquele momento, ele achou sua consolação só em Deus, ele não precisava se vingar. Tem um versículo muito interessante no livro de Eclesiastes, olha o que diz: não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, a ideia a seu respeito. Não dá muita bola para isso, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Todos aqui que são professores, talvez passaram por essa experiência. Um tempo atrás eu estava dando aula em Belém, no Instituto Missionário Palavra da Vida, ensinando provérbios, e eu chamei a atenção da turma. Eu falei, gente, agora no intervalo eu estava no banheiro masculino, escondido, e eu ouvi 2 de vocês criticando a minha aula. Eu sei quem vocês são, e no final da aula quero que vocês apareçam na minha frente. No final da aula, todos os alunos vieram para a frente. Não foi exatamente isso, mas para os professores, para todos nós. Você sabe que quando você era aluno, criticava, falava mal do professor, não era tudo isso, era para se mostrar. Nós fazemos isso. Eu não posso levar tão em conta tudo que eu ouço. Calma, humilhe-se, corra a Jesus, tire a máscara, veja o seu coração e corre até a cruz. Como nós normalmente respondemos à crítica? Nós temos muitas armas defensivas. Nós racionalizamos. Mas é assim por causa disso, aquilo, outra coisa. Você seria a mesma coisa. Contra-atacamos. Mas sua mãe fez aqui, tá. Fugimos. Alguns casais fazem isso. Ele não quer ouvir mais e simplesmente vai embora, bate a porta. Eu não quero ouvir isso. Grande maturidade. Inventamos desculpas, negamos. Uma das técnicas que eu gosto muito de usar é humor, contar piada, alguma coisa para desviar a atenção da questão. Mas essa aqui é uma das técnicas principais e é horrível. Autopiedade. Alguém chega, fala, talvez seu próprio cônjuge, namorado, noivo, fala alguma coisa, tem razão, eu não presto para nada.
Eu faço tudo errado. Eu estou sempre errando. Eu vou sair comer minhoca e morrer. E sabe o que acontece? Quando você fala assim, essa autopiedade, tocar violino, coitado de mim, vira toda a atenção, desvia a atenção do assunto. E de repente a outra pessoa tem que falar, não, meu bem, não é isso, você é maravilhoso nisso, aquilo. E de repente você é o cara. Pior ainda, é quando você vê uma área que não parece Jesus e fala, eu vou resolver isso, eu vou ser melhor, eu vou me esforçar. Espera aí, você não é capaz de fazer isso? É tudo voltado para seu coração. Ou talvez você guarde mágoas, você falou do meu filho, mas eu vou pegar o seu. O que é isso? Em vez disso, nós devemos responder assim. Algumas sugestões. Obrigado pela sugestão, eu não tinha pensado nisso. Pode me dar um tempo, eu preciso pensar no que você me falou. Pela graça de Deus, realmente eu tentarei fazer diferente a próxima vez. Não garanto, mas eu vou depender dele. E talvez mais importante, Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Devemos ouvir. Devemos valorizar. Tem um último conselho muito prático na palavra de Deus. Responder. Mudar. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, você tem razão. Meu bem, me perdoe, eu não queria falar com palavras tão ásperas naquele momento, eu estava com nervos à flor da pele, mas você tem toda a razão. Confessa e deixa, clama a Jesus para ser mais parecido com Ele. Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem, não só no sentido de ouvir, mas responder à repreensão salutar. No meio dos sábios tem a sua morada. O texto que já vimos várias vezes, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não porque você é grande coisa, mas por causa de Jesus. Sua identidade nele. Essa aqui eu queria passar. Eu quero terminar com uma outra história. O rei Davi e o rei Saul, na história de Israel. Quando eu olho para a biografia de Saul e Davi, eu vejo o que aconteceu em suas vidas, eu preciso coçar a cabeça. Porque o que eu percebo na vida deles é que, a princípio, os pecados de Saul eram mais pecadinhos. Eu não creio em pecadinho, mas em contraste com Davi, assassino, adúltero, mentiroso. Davi roubou a ovelha preciosa, a esposa de um guerreiro dele, que estava sacrificando sua vida para Davi. E Davi está dormindo com a esposa dele, para encobrir a gravidez que surgiu. Davi mata o cara fiel, mente, esconde, envergonha o nome de Deus. O que Saul fez? Saul fez um sacrifício antes da hora, e outra hora, quando Deus falou para matar todos os amalequitas, ele poupou o melhor para servir a Deus, sacrificar a Deus. Então, qual foi a diferença entre as duas carreiras, os dois reis, os dois homens? Eu vou contar. Como receberam repreensão, crítica. Quando Samuel, o profeta, abordou Saul por ter se precipitado no ofício de sacerdote que não lhe pertencia, ele, que nem sabonete, diz: eu fui forçado pelas circunstâncias, eu não sou o culpado. Quando o mesmo profeta chega e pergunta: Saul, você cumpriu a ordem de acabar com todos os amalequitas, essa praga que há de
contaminar nosso povo? Claro, fiz tudo. Bé. Bé. Então o que é isso? Eu esqueci, Samuel. Eu poupei o melhor e também o rei, porque eu queria fazer um grande sacrifício para o Senhor. E Samuel diz: é como o pecado da feitiçaria, você é um rebelde. Agora Davi, quando o profeta Natã apontou o dedo no nariz de Davi sobre o seu pecado horrível, na hora Davi falou: eu pequei. Você sabe qual a diferença entre a carreira de Saul, que terminou sua vida como amigo de feiticeira, inimiga de Deus, e Davi, que até hoje é conhecido como amigo de Deus? Foi como recebeu a crítica, a repreensão, o ensino do Senhor. A crítica pode ser a melhor ferramenta para produzir a imagem de Jesus em sua vida, mas precisa ouvir, valorizar e mudar pela graça de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, tão prática, que expõe o nosso coração, mas nos conduz até a cruz de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade na pregação da Tua palavra, de expor o nosso coração, onde nós não somos parecidos com Jesus. Nos faz humildes, Senhor, pela Tua graça, pela nossa identidade na pessoa de Jesus Cristo, que já pagou o preço de todos os nossos pecados, e que nos libertou das máscaras douradas, que são tão pesadas, e que nos oferece esperança, de sermos autênticos e genuínos e humildes, de crescermos juntos na família, pela Tua graça, percebendo as áreas que não parecem o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, Senhor, que essa semana todos nós seremos abordados de uma forma ou outra com alguma área que vai ser criticada. Nesta hora, Senhor, seja qual for a fonte, eu peço que o Teu Espírito nos lembre dessas palavras e que nós sejamos sábios, adquirindo a perspectiva do alto em nossas vidas. Que Cristo resplandeça através das nossas vidas. E agora, Senhor, nós falamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com o povo de Deus neste lugar e no mundo